Graça e paz. Eu quero compartilhar com você nesse momento um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 ao 20, que fala a respeito da situação em que vivia um homem possesso. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus falando com a multidão, Jesus dando atenção à multidão, compartilhando a palavra do reino com a multidão. E agora no capítulo 5, nós vemos Jesus se importando com uma pessoa, um homem que estava possesso. Que o Evangelho de Marcos diz no versículo 5, que diz assim: e noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Essa é a situação que o homem se encontrava. Um homem violento, um homem possesso, o homem que ninguém conseguia prender porque tentaram prendê-lo conforme o texto e ele conseguia quebrar as correntes, quebrar as cordas, ninguém conseguia. Então, diante disso, as pessoas deixaram ele de lado, vivendo essa vida nas colinas, nos sepulcros, se maltratando, se cortando, atrás de tirar a sua própria vida. E é justamente atrás desse homem que Jesus vai. O que nós vemos nesse texto é a graça, é um texto recheado da graça divina. É um texto onde nós vemos Jesus indo ao encontro de um homem que não poderia ir ao encontro dele devido à sua situação. Jesus vai e demonstra aqui a graça divina, a graça, o favor imerecido, que nós não merecemos, mas nós necessitamos. E Jesus, sabendo disso, ele vai ao encontro desse homem. E Jesus encontra ele nessa situação e o liberta dessa possessão, iniciando assim um processo de transformação radical na vida de um homem. Quando as pessoas chegam a ele, depois do episódio dos porcos, eles encontram esse homem que andava feito louco, correndo de um lado para outro, se machucando, gritando, sem dormir, sem repouso. Agora o encontram conversando com Jesus no seu senso normal, com a sua mente aquietada, a sua alma acalentada, o seu corpo restaurado, conversando com o Senhor Jesus. Jesus conversando a respeito do reino, a respeito da vida com Deus, ajudando e restaurando aquela vida. Chega um certo momento que esse homem pede para ir com Jesus, ele queria ir com Jesus, porque as pessoas, os moradores da região, tinham mandado Jesus se retirar daquela região ali de Decápolis. E Jesus disse para ele que ele não iria com ele, mas que ele fosse para a sua casa, para os seus familiares e falasse para eles o quanto Deus fez na vida dele. Ou seja, aquele homem, diante da situação que ele vivia, foi liberto, foi alcançado pela graça divina, a esperança brotou, porque onde a graça de Deus chega, a esperança brota. Aonde a graça de Deus chega, a esperança reaparece. E a esperança renasceu, a esperança chegou para a vida daquele homem, e o Senhor Jesus fez com que ele ficasse na região ao qual o rejeitara. Jesus deixou alguém cheio de graça, cheio de esperança, para compartilhar com as pessoas o que Deus havia feito na vida dele. O texto salta essa graça divina a favor daqueles que precisam. Não que merecem, nós não merecemos, mas nós precisamos. E aquele homem passa a compartilhar com seus familiares, com os amigos, com as cidades, o que Deus fez com ele. A graça de Deus sempre irá nos levar a mudanças de vida, mudança de postura, mudança de situação, e vai fazer a vida ser cheia de esperança. Que você seja alcançado por essa graça divina, que você seja alcançado pela graça libertadora, pela graça restauradora, e que ela gere no seu coração esperança de dias melhores, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de dificuldades. Saiba que a graça de Deus, quando chega, ela traz esperança. E a esperança traz
ao nosso coração, acalenta o nosso coração e nos ajuda a enfrentar todos esses momentos difíceis, crendo que Deus fará coisas grandes, profundas e maravilhosas em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os seus familiares, que Deus abençoe a sua vida, lhe enchendo de graça e que resulte em esperança. Deus abençoe, graça e paz.